Simão Pedro nasceu em Betsaida, uma vila de pescadores às margens do Mar da Galileia, provavelmente no início do século I circa do ano, a 10 depois de Cristo. Era filho de João ou Jonas, em algumas traduções. Ele tinha um irmão, André, que também se tornou discípulo de Jesus. Seu nome original era Simão em hebraico, Shimon. Mas Jesus lhe deu o nome de Pedro em grego, Petrus, que significa rocha. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16 e 18. Pedro era pescador, uma profissão comum entre os habitantes da Galileia. Ele trabalhava com seu irmão André, e provavelmente também com Tiago e João, filhos de Zebedeu. Como pescador, Pedro levava uma vida simples, mas digna. Kira homem forte, impulsivo e de personalidade marcante, ela era casado, como se deduz do trecho em que Jesus cura a sogra de Pedro, Marcos 1. 29-31. Mas não há registros sobre sua esposa ou filhos. Pedro foi apresentado a Jesus por seu irmão André, que havia sido discípulo de João Batista. Jesus o chamou para segui-lo com as palavras: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19. Imediatamente Pedro largou as redes e seguiu Jesus. Ele se tornaria um dos 12 apóstolos escolhidos pessoalmente por Cristo e o mais destacado entre eles. Pedro rapidamente se destacou entre os discípulos. Foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Messias, o Filho de Deus, Mateus 16 e 16. Foi testemunha da transfiguração, junto com Tiago e João, Mateus 17. Estava com Jesus durante a agonia. No Getsemane, participava dos momentos mais íntimos do ministério de Cristo. Jesus frequentemente dirige a ceia a Pedro, em momentos cruciais, que demonstra sua liderança entre os apóstolos. Apesar de sua fé, Pedro era impulsivo e humano. Tentou andar sobre as águas, mas duvidou e afundou. Mateus 14, 28-31. Cortou a orelha de um soldado na prisão de Jesus. João 18 e 10. Negou Jesus 3 vezes durante o julgamento. Lucas 22, 54-62. Exatamente como Jesus havia predito. Esse momento de fraqueza foi seguido por um arrependimento profundo. Após a ressurreição, Jesus apareceu a Pedro e o reabilitou com amor. Pedro, tu me amas? Perguntou Jesus 3 vezes, restaurando-o, com a mesma quantidade de negações. Após a ascensão de Jesus, Pedro se tornou a principal liderança da comunidade cristã primitiva em Jerusalém. Ele pregou no dia de Pentecostes, quando cerca de 3.000 pessoas se converteram. Atos 2. Realizou milagres, como curar o paralítico no templo. Atos 3. Foi preso e perseguido, mas continuou pregando com coragem. Foi o primeiro apóstolo a levar o evangelho aos gentios, batizando o centurião romano Cornélio. Atos 10, um marco na expansão do cristianismo. Pedro é tradicionalmente considerado o autor de 2 cartas do Novo Testamento, 1 Pedro, dirigida a cristãos perseguidos na Ásia Menor, 2 Pedro, menos com ênfase na vigilância contra falsos mestres. Além disso, estudiosos acreditam que o Evangelho de Marcos foi escrito sob a orientação de Pedro, já que Marcos era seu discípulo e intérprete. Pedro provavelmente viajou a diversas regiões pregando o Evangelho, incluindo Samaria, confirmando a conversão dos samaritanos. Atos 8. Antioquia, uma das primeiras grandes igrejas cristãs fora de Jerusalém. Roma, onde teria passado os últimos anos de sua vida. Simão Pedro foi martirizado em Roma
por volta do ano 64 d. 64 d. Durante o reinado do imperador Nero, esse período foi marcado por uma intensa perseguição aos cristãos, especialmente após o grande incêndio de Roma, que muitos acreditam ter sido iniciado pelo próprio Nero. Ele então culpou os cristãos, usando-os como bode expiatório. Pedro, que estava em Roma liderando a comunidade cristã local, foi preso e condenado à morte. Segundo a tradição cristã primitiva, especialmente relatada por autores como Orígenes e Eusébio de Cesareia, Pedro foi crucificado, o mesmo tipo de execução que matou Jesus. No entanto, há um detalhe crucial. Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer como seu mestre. Esse ato é visto pelos cristãos como o símbolo máximo de humildade e fidelidade à fé até o fim, a crucificação de cabeça para baixo. É uma morte ainda mais cruel e dolorosa, pois causa grande congestão nos órgãos e dificuldade extrema para respirar. Após sua morte, acredita-se que seus restos mortais foram enterrados em um cemitério cristão nos arredores do Vaticano, no local onde mais tarde foi construída a Basílica de São Pedro, uma das igrejas mais importantes do mundo. Durante escavações arqueológicas realizadas sob o altar principal da Basílica no século XX, foi encontrado um túmulo antigo com inscrições e ossos humanos, que muitos estudiosos consideram serem os restos mortais de Pedro. A morte de Pedro não foi apenas um martírio, mas o selo de sua missão como líder da igreja. Jesus havia dito a ele: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Mateus 16:18 assim: "Morrer em Roma, coração do império, fez de Pedro a rocha literal e simbólica da fé cristã e deu início à tradição do papado."